Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom, então vamos começar mais uma aula de ciências. Vamos pegando aí o material de vocês, o livro, e abrir na página 80, né? A aula passada, que foi no sábado, eu deixei uma experiência para que vocês fizessem com imã, para que hoje a gente pudesse falar um pouco sobre o magnetismo. Estão lembrados? Bom, aí na página 80, certo? Bom, então aí na página 80 nós temos também quero fazer, que são as experiências. Sempre que tiver com esse tema, quer dizer que é para vocês praticarem, fazer, tá? Estudo dos ímãs. Então, diz assim no primeiro, são duas experiências. Na primeira, faça as atividades práticas a seguir com um colega. Bom, vocês fizeram? Bom, vocês já se imaginaram em colocar uma moeda dentro de um copo com água e tentar tirar ela sem colocar a mão na água? Sem molhar as suas mãos? Bom, então temos uma pergunta aí, que diz: como tirar uma moeda do copo com água sem molhar as mãos? Anote suas ideias. O que foi que vocês anotaram aí? Ah, certo, muito bem. Teve gente que disse sem molhar as mãos que iria derramar a água e pegar a moeda e não molharia as mãos. E teve pessoas que disseram que, como tinha, né, um copo com água, tinha uma moeda e o ímã, iriam tirar com o ímã. Isso mesmo. Bom, então aí o material, né? Um copo com água, uma moeda e um ímã. Modo de fazer: coloque a moeda no interior do copo. Testem as ideias de vocês. Bom, conclusão. Suas ideias se confirmaram? Explique. Bom, a maioria colocou que sim, né? Que se confirmou. Logo mais abaixo, né? Tem assim: os ímãs sempre se atraem? Anote suas ideias. Bom, os ímãs, né? Se você colocar, ele tem os dois lados. E se você fizer a experiência, tiver com dois pedacinhos de ímã, você colocar um próximo ao outro, né? Dependendo do lado que ele estiver, eles podem se atrair. Se você mudar o lado, a face, eles vão se repelir, né? Então, isso mostra, né, que o ímã, ele tem um campo magnético ao seu redor, ele cria esse campo. Aí tem outra experiência, que é assim, né, que pede para que vocês, para poder descobrir, né, sobre esse campo magnético que existe entre o ímã, né, em relação se ele se atrai sempre, né, nem sempre, eles não se atraem sempre, né. Tem um lado que atrai e o outro que não. Bom, então aí no segundo experiência, precisa de dois ímãs retangulares, etiquetas, caneta. Pode fazer. Usando as etiquetas, marque os lados dos ímãs com letras A e B em um ímã e C e D em outro ímã. Tente encostar os lados A e B nos lados C e D. Conclusão, né? Suas ideias a respeito do comportamento dos ímãs se confirmaram? Explique. Bom, foi o que eu falei antes, né? Ou seja, de um lado, os ímãs eles se atraem, você coloca eles realmente eles grudam um no outro. Quando você vira o lado contrário, você tenta colar um no outro e eles simplesmente se repelem. Tem uma força tão grande, mas tão grande, que eles não grudam no outro, joga bem para longe. Então, façam em casa e vejam, né, quem fez. Vamos para a página seguinte, que é a página 81. Bom, aí nós vamos falar sobre o magnetismo, exatamente sobre essas ideias da experiência, né? Então, ele começa assim: que os ímãs têm a propriedade de atrair objetos feitos de materiais ferromagnéticos, como o ferro, o níquel e o cobalto, tá? Os ímãs podem ser naturais ou artificiais. Os ímãs encontrados na natureza
são formados de um material chamado magnetita. Os ímãs artificiais são formados por outros materiais que adquirem propriedades magnéticas ao serem atraídos com outro ímã. Bom, olha só aí, né? Magnetita atraindo pequenos objetos de metal. Então, observem bem, né? Ó, o que foi que ele fez. Puxou todos. Bom, ele logo mais abaixo nós temos aí os polos magnéticos. Bom, os cientistas descobriram que todos os ímãs têm duas regiões de polos magnéticos, chamados de polo norte e polo sul. Aí, como está mostrando no desenho, né? Um lado vermelho e um lado azul. Bom, quando os polos diferentes de dois ímãs são aproximados, eles se atraem. Quando os polos iguais são aproximados, eles se repelem. Tá certo? Bom, por isso que ele pintou aí na imagem a cor para que vocês pudessem identificar. Olha só, o vermelho com o azul se atrai, são polos diferentes. Por isso que tem aquele ditado, né? As pessoas que são diferentes se atraem. Bom, e na outra imagem, logo ao lado, nós temos aí que os dois pontos vermelhos, eles estão o quê? Se repelindo, né? Se afastando do outro. Olha aí o ímã, né? Ó, lá em cima. Os ímãs podem ser de diferentes formatos. Em geral, seus polos magnéticos são representados pelas cores vermelha, né, que é o polo norte, e azul, que é o polo sul. Então, aí já mostrou as imagens, né? Polos magnéticos diferentes se atraem e polos magnéticos iguais se repelem. Essas linhas curvas tracejadas que ligam os polos norte e sul de um ímã são chamadas de linhas de campo ou linhas de força. Por convenção, considera-se que as linhas de campo saem pelo polo norte e entram pelo polo sul do ímã. Observe o posicionamento, né, o posicionamento das setas quando os dois ímãs estão próximos um do outro. Mudei para a página 82. Bom, tem uma questão lá em cima relacionada a isso, né? Retomar a experiência lá da página 80 e coloquem a resposta de acordo com o que vocês puderam observar. Próxima aula a gente confere isso daí. Então, logo abaixo tem um texto que diz assim: não é possível quebrar um ímã e separar os dois polos. Ao quebrar um ímã, obtém-se dois novos ímãs e em cada um haverá os polos norte e sul. Sabiam disso? Pois é. Bom, os ímãs, como está aí nas imagens, né? Ó, ali as partes de um ímã, né, partidos, mantém a polaridade magnética. Os ímãs são utilizados em diversos produtos, desde objetos decorativos, enfeites para geladeira, por exemplo, até acessórios funcionais como a borracha da porta da geladeira. Além disso, os ímãs fazem parte de equipamentos elétricos e eletrônicos, como telefones, televisores, caixa de som e detectores de metal. Em quase todos os motores e geradores elétricos há um ímã. Pois é. Bom, então está aí, né? Ó. As imagens, né? Feitos de geladeira, feitos de ímã. E o motor elétrico da furadeira tem um ímã também. Sabiam? Pois é. Bom, vamos lá para a página 83. Temos aí, para saber mais, uma curiosidade. Então, como funcionam os trens que flutuam sobre os trilhos? Sabia que tem alguns, né, trens que não tocam nos trilhos? Simplesmente eles flutuam. Então, eles conseguem fazer isso graças
a poderosos eletroímãs, peças que geram um campo magnético a partir de uma corrente elétrica instalados tanto no veículo quanto nos trilhos. Olha aí a imagem, né? Ó, a representação artística de um trem, né? Essa sigla aí, magno, né? Sigla em inglês para magnetic, né? Levitation Transportation, que é um comboio de levitação magnética em operação. Então, dê uma olhada aí nesse trem, observe, né? Que não tem nenhum pneuzinho segurando, nada. Simplesmente o trem levita em cima, né? Isso tudo pela ondas eletromagnéticas. Bom, o MAGNET, né, a abreviação de levitação magnética, como são chamados, nada tem a ver com os famosos trem-bala, que circulam no Japão, na Europa, como motores elétricos e rodas comuns e atingem até 300 km por hora. Já os magros, né, poderão superar os 500 km por hora, pois não sofrerão nenhum atrito com o solo. As vantagens não param por aí. Eles consumirão menos energia, serão mais silenciosos e não precisarão de tanta manutenção. A expectativa é a de que esses trens flutuantes possam competir até com voos regionais, revolucionando o transporte entre cidades. O magno venceria a distância entre Rio e São Paulo em 50 minutos, praticamente o mesmo tempo da ponte aérea, mas a um custo bem inferior. O problema é o enorme investimento, né, necessário para instalar linhas totalmente novas, enquanto os trem-balas comuns podem aproveitar as ferrovias já existentes. Bom, então aí a gente pode ver nesse texto, né, uma nova tecnologia. É uma tecnologia mais rápida e mais barata, como ele prevê aqui. Bom, isso é algo, né, que pode melhorar bastante a nossa maneira de viajarmos de uma cidade até outra. Bom, então, eu quero que vocês possam responder, né, esse questionário, que é só um da página 82, e os questionários da página 84, tá certo? Então, façam isso, façam uma leitura novamente no texto para encontrar as respostas com mais facilidade, tá certo? Então, tchau, tchau, e até a nossa próxima aulinha, certo? Estudem bastante!